Olá pessoal, então vamos iniciar nesse vídeo o projeto elétrico industrial simplificado, onde a gente vai abordar a parte de demanda, banco de capacitores, transformador e quadros. Esse é um vídeo inicial que vai começar com esses tópicos, né? E nos demais vídeos serão avançados nos demais tópicos. Como material complementar está postado, né, o layout da planta. Esse é o layout inicial, aonde a gente vai considerar. Então, essa aqui seria uma planta, né, de motores, né, e de ligação, tá? Essa aqui seria uma planta de iluminação e tomada, planta baixa. E aqui a gente tem um unifilar já inicializado com alguns elementos, né, que a gente vai discutir então posteriormente. Ok? Então, o que consiste esse projeto elétrico industrial simplificado? Com base naquele layout industrial de uma indústria têxtil, né, essa indústria têxtil, ela é base em uma atividade proposta num livro de referência, que é o livro do MAMED, de Instalações Elétricas Industriais, a qual eu recomendo vocês estudarem, né, para se aprofundarem no assunto, tá? Desenvolver um projeto elétrico industrial aqui simplificado. Não serão feitas todas as etapas aqui, mas, com o intuito não tanto de desenvolver um projeto para ser entregue, mas sim de estudar os conceitos que envolvem a parte de projetos elétricos industriais, tá? Então, a planta apresenta espaço destinado à subestação, né, que deve ser uma subestação abrigada, e aqui a gente vai considerar uma entrada subterrânea, né? Então, tem diferentes tipos de entrada possível. E o objetivo, né, é fazer a planta de iluminação e tomadas, de força e distribuição de circuitos, né? E o diagrama unifilar e também um memorial de cálculo. Esse memorial de cálculo aqui, a gente vai deixar num arquivo, de planilha, um arquivo Excel com os cálculos, tá? Muito bem. Então, para iniciar aqui o cálculo da demanda, né, que é o conceito que vai ser desenvolvido, um dos conceitos que vai ser desenvolvido nesse primeiro vídeo, tem aqui, o nome dos motores, né, aplicação na área têxtil, o número deles na planta e a sua potência, tá? Uma observação só, não é exatamente, a mesma planta considerado pelo autor do livro, né, foram feitas pequenas modificações, tá? A tensão de entrada e média tensão é 13,8 kV e a baixa tensão é de 220, 380, né, tensão de linha de 380 volts, certo? Então tá, essas potências aqui são os valores, né, no eixo mecânico do motor, né. Então, para se transformar numa demanda elétrica em potência ativa e aparente, tá, depois a gente retorna aqui para a parte de iluminação e tomadas, tá. A gente vai fazer uso de tabelas. Essas tabelas podem ser de fabricantes ou pode ser, por exemplo, de concessionárias ou demais referências. Aqui eu estou utilizando, então, valores médios, né, da norma da CPFL de fornecimento em tensão primária, tá. Eh, Obviamente, né, se tu escolher, por exemplo, um motor de melhor rendimento, melhor fator de potência, esses valores aqui vão ser diferentes, tá. Então tá, então para cada motor aqui, eu tenho a potência absorvida da rede em quilowatt e kVA. Então, eu posso iniciar aqui, né, com, uma tabela, fazendo o seguinte, ó, eu venho aqui, coloco M1, o número de motores, qual a potência dele em CV, então eu escrevo esse cara aqui, e eu vou ver a potência do elemento, né, a potência elétrica demandada por ele. Isso que foi pego lá então da fórmula, da tabela da CPFL, né, então 25,03 de potência ativa e 30,52 de potência aparente, tá. Para calcular a potência reativa, é feito o seguinte cálculo: potência aparente ao quadrado menos potência ativa ao quadrado e tiro a raiz disso tudo, ou simplesmente elevo na 0,5. A potência total, então, para esse tipo de motor vai ser a potência ativa vezes o número de motores. E a mesma coisa segue aqui para potência aparente e potência reativa. Esse processo aqui, vocês vão repetir, então, né, como sugestão, para todos os motores, tá? Então, vocês têm aqui as características da planta, né? E daí vocês vão pegar esses valores aqui e obter
a colocar esses valores aqui na tabela, né, e fazer aqueles demais cálculos do lado. Beleza. Além dos motores, se nós avaliarmos aqui a planta, a gente tem também a parte de iluminação e tomada, que aqui, não está sendo, né, feita aquela etapa, né, de determinação do número de tomadas, né, para atender a norma, né, as tomadas já estão alocadas, bem como também aqui já se considera, né, que foi feito o projeto luminotécnico, né, para atender a iluminância média e demais características dos ambientes, tá. Muito bem, então, aqui com o projeto simplificado eu tenho basicamente tomadas monofásicas, tomadas trifásicas, né, eh, luminárias LED de 2 vezes 8 e, luminária de vapor de mercúrio para área industrial e para o armazém, tá. Qual é a características desses elementos? Então, a luminária de vapor de mercúrio é de 700 watts, com um reator de perdas de 49 watts, com fator de potência 0,92. A luminária LED é de 2 vezes 18 watts, né, já considerando as perdas, né, no controlador ali do LED. E as tomadas monofásicas são de 100 VA, tomada trifásica 600 VA, ambas com fator de potência de 0,92, tá. Então, para computar a sua demanda, tá, é feito a seguinte, equacionamento, tá. Para a luminária de vapor de mercúrio, posso iniciar calculando a potência ativa, né. Então, ó, é o número de lâmpadas, 700, mais as perdas no reator, 49. Por que dividido por 1000? Porque aqui está em quilowatt, não em watt, tá. Para passar para a potência aparente, mesma coisa, né, potência ativa dividido por 0,92, tá. Muito bem, potência reativa é aquela mesma equação de cima, né, então, ó, potência aparente ao quadrado, menos potência ativa ao quadrado e tiro a raiz. Observem que no momento que tu colocou a fórmula aqui para uma célula, é só tu ir baixando aqui para aplicar nas demais, beleza? Para LED, segue da mesma forma, só que a potência 2 vezes 18, 2 lâmpadas, e eu não tenho o reator, tá? E a sequência dos cálculos é igual. Para a tomada monofásica e trifásica, foi dada a informação de potência aparente. Então, eu tenho aqui 100 dividido por 1000, né? Para passar 100 VA para kVA, né? E aqui eu tenho 6.000 VA ou 6 kVA. Agora, como eu estou fazendo o cálculo contrário, estou calculando a potência ativa aqui, é a potência aparente vezes o fator de potência, que é 0,92. Potência reativa continua sendo calculado da mesma forma. Aqui então, né, o que que eu tenho, né? Simplesmente os valores multiplicado pelo número de elementos. O número aqui de elementos foram computados, né, contados de acordo, né, com a distribuição na própria planta. Depois vocês podem fazer essa verificação. Muito bem, tá? Esse equacionamento básico aqui de potência está colocado aqui também, né, para que vocês possam verificar. Lembrando que na parte do motor, né, a gente pegou uma tabela onde a gente já tinha informação de potência aparente e a informação de potência ativa, então a gente não precisou calcular. Mas se fosse pego, por exemplo, do motor, o rendimento e o fator de potência dele, em vez de ter essa informação, poderia se fazer esse cálculo aqui, tá? E a mesma coisa, né, daí aplicar o fator de potência para chegar na potência, ativa. Esse cálculo aqui a gente aplicou, né, e para os luminares e para as tomadas a gente fez exatamente esse procedimento. Muito bem, então a demanda nominal ou demanda instalada da instalação, o que que ela é? Nada mais é do que a soma de todas as potências ativas para a potência ativa e a soma de todas as potências reativas para a potência reativa, tá. Observem, né, que como os fatores de potência dos motores mudam, o correto é numa soma, né, de demanda, eu somar potência ativa com potência ativa e potência reativa com reativa. E calcular a potência aparente a partir do quadrado da potência ativa mais o quadrado da potência reativa e tiro a raiz disso daí, tá. Se eu somar as potências aparentes, né, como elas têm fator de potência diferente, eu vou ter um pequeno erro aqui nesse cálculo. Claro que aqui o erro é pequeno, mas assim tem uma precisão melhor, né, e usando o Excel a gente pode fazer dessa forma. Muito bem, tá. Depois vem o seguinte conceito, né, que até está aqui, que a demanda máxima da instalação
ela não vai ser igual ao valor nominal, né, ela vai ser menor que o valor nominal, considerando que todos os equipamentos não estão ligados ao mesmo tempo, tá. Então, aqui eu posso aplicar um fator de demanda. O fator de demanda depende, né, do conhecimento do processo da indústria, né, ou do conhecimento prático de indústrias, similares, tá. Aqui, como a gente está fazendo de forma simplificada, a gente vai considerar um fator de demanda. Vamos pegar aqui do RIC antigo da CED, que agora é equatorial, cuja para plantas têxtil, o fator de demanda é aproximadamente 0,45, tá. Também podem ser aplicados fatores de demandas por quadro, né, ou seja, para o quadro de motores, utilizando o fator de utilização, similaridade, né, e um fator de demanda para área de tomadas e iluminação. Isso vocês podem, né, verificar, por exemplo, na referência do livro indicado, tá. Então, muito bem. Voltando aqui para a planilha, o que que eu tenho então aqui? Fator de demanda, usina têxtil, considerei 0,45, e a demanda máxima aqui vai ser então o quê, né? A demanda nominal vezes o fator de demanda, tá? Se aplica para a potência ativa, reativa e aparente. Muito bem, quando eu chego aqui então nesse cálculo de demanda máxima, eu posso analisar aqui o fator de potência. Fator de potência, então, como ele é calculado, né? Potência ativa sobre potência aparente. No caso aqui, deu 0,82. Como esse fator de potência está abaixo, né, do limite para não pagar, né, excedente de consumo de energia reativa, tá? Que o limite é 0,92, a gente vai fazer uma correção desse fator de potência, utilizando aqui, por exemplo, né, um banco de capacitor, tá. E quando a gente determinar a demanda final da instalação, né, em kVA, a gente vai já calcular o que que seria ela corrigida, né, considerando a atuação do banco de capacitor, tá. Muito bem, tá. Qual é que é um equacionamento básico da correção de fator de potência, né. Aqui, né, eu tenho a potência ativa, e aqui eu tenho a potência reativa, né, e aqui eu tenho a potência aparente. Aquele triângulo, né, que a gente vem fazendo os cálculos ali, levando ao quadrado, tirando raiz. Então o que acontece? Quando eu boto o banco de capacitor, ele vai reduzir só a potência reativa. A potência ativa vai se permanecer igual, beleza. Então, o que que acontece, né? Eu posso definir o fator de potência atual, a gente já calculou, né? Potência ativa sobre potência aparente. Eu posso definir um fator de potência aqui desejado, né? Que seria ali acima de 0,92, né? E através desse cálculo aqui, eu posso calcular a potência aparente corrigida, né? Que vai ser a potência ativa, que não muda, dividido pelo fator de potência desejado. Então aqui eu tenho o cálculo, ó, fator de potência 0,95, a potência aparente corrigida é potência ativa dividido pelo fator de potência desejado, tá? Muito bem, tá? O que que mais eu posso calcular? Agora, tendo a potência aparente corrigida e a potência ativa que não muda, eu posso calcular aqui, né, então, a potência reativa desejada, que nada mais é do que a potência aparente corrigida ao quadrado, menos a potência ativa, né, ao quadrado, e tiro a raiz disso tudo, que me dá aqui, então, 133 kVAR. Então, esse aqui vai ser o resultado depois da correção. Só que aqui eu tinha calculado antes qual que era a demanda, né, reativa existente. Então, qual vai ser a minha potência do banco de capacitor, né? A diferença entre as duas, né? Então, o banco de capacitor vai permitir que eu saia dessa potência reativa e vá para essa, tá? Então, ele é aqui um menos o outro, resultando em aproximadamente 145, né? Um banco de 150 kVAR. Muito bem. Esse banco, ele não precisa ser fixo, né. O ideal, né, é que, por exemplo, né, a gente faça uma aplicação aonde eu tenho um conjunto de capacitores que me dão aquela potência reativa necessária, e eu utilize aqui um controlador, né, para fazer a correção do fator de potência, né, em tempo real, tá. Aqui então coloquei, né, uma linha da WEG, né, de produtos, né, para correção de fator de potência, tá. Muito bem. Agora, né, com a demanda ali corrigida, certo? Eu tenho aqui a demanda corrigida, eu posso fazer a escolha de um transformador, né. Então, pegando, desculpa.
pegando como base o resultado aqui, né, que deu 428, tá, e olhando, por exemplo, para essa tabela aqui da referência do Mamente, tá, eu tenho algumas opções de transformadores aqui. Então, deu 428, tá, posso sempre considerar uns 15% a mais relativo a possíveis, né, ampliações, né, uma folga no circuito, né, na demanda da instalação. Uma opção seria então o de 500 kVA, tá. Outra opção, né, talvez seria a combinação de um de 300 e um de 225, né, que daria aqui 525 ou 2 de 300, tá. Por que essa combinação aqui? 2 transformadores, né, é interessante, né, que tu tem daí uma redundância, né, quando tu quiser fazer a manutenção num, tu pode ficar com a carga de forma parcial, tá. Mas uma opção mais simples seria a de 500. Claro, tem um custo maior associado, mas ele te dá uma flexibilidade maior ali dentro da instalação, tá ok? Muito bem, tá. Então, aqui foi feito, né, a primeira parte como proposto, né, cálculo de demanda, né, nominal, instalada, correção de fator de potência, né, e escolha do transformador, tá. Agora, para dar sequência, tá, eu tenho que separar essas cargas em quadros, tá. Aqui a gente pode daí já num arquivo mais avançado, fazer a seguinte separação, tá. Aqui na subestação, na saída de um ou 2 transformadores, ou esse aqui pode ser um espaço de reserva, né, eu saio então com um conduto, que isso a gente vai definir nos próximos vídeos, tá. Por exemplo, uma canaleta no piso, tá, e vem até um quadro geral de força, né, em baixa tensão, né, lembrando, o transformador está aqui, baixou para 380, veio para cá, tá. Ou aqui um QGBT, quadro geral de baixa tensão. E daí eu vou distribuindo, ó, para o CCM1, para o CCM2, tá, o QDFL4, CCM3, QDFL3, QDFL1, assim por diante. Aqui se optou por essa distribuição, ó, eu vou distribuindo para os quadros aqui, e vou distribuindo para os quadros por aqui, seguindo, por exemplo, uma canaleta aqui, uma eletrocária, tá. Ah, um ponto aqui importante, né, é que na definição de número de quadros, quanto maior o número de quadros, né, ele possui a vantagem que tu fica mais próximo dos motores, tá. Então, no dimensionamento do condutor para os motores, tu, tem essa facilidade, por exemplo, uma queda de tensão menor, tá. Porém, saem muitos circuitos aqui do QGF, então acaba que tu tem que dimensionar, né, eletrocalhas, canaletas grandes aqui, tá. Se eu boto poucos, quadros, daí ocorre o contrário, né, te facilita que saem menos circuitos aqui, só que do quadro até os motores, por exemplo, ou a parte de iluminação e tomada, tá, eh, eu vou ter condutores muito longos, né, e que vai te dar uma queda de tensão maior, né, ou ter que dimensionar um condutor maior para cumprir essa queda de tensão, tá ok? Então, aqui não tem, digamos assim, certo e errado, isso aqui seria uma opção, tá? Por exemplo, aqui, ó, no CCM1 está o M1 ou 12, né, os dois M12s, nesse CCM2 está o M1 e os dois M2, tá? E, por exemplo, a parte dos quadros aqui, tá, esse QDFL1 aqui, né, CCM seria, né, o centro de controle de motores, né, ou central de controle de motores, e o QDFL, né, seria quadro de força e iluminação, tá. Esse QDFL aqui, por exemplo, ele está pegando só a área do armazém, né, iluminação, tomadas, né, e a área aqui da subestação e dessa área administrativa aqui, a primeira, tá. Demais estão outros quadros, né, então, por exemplo, esse cara aqui, que DFL2 pode pegar essa área industrial, que DFL3 é essa área industrial aqui, né, talvez, né, parte do administrativo, e que DFL4 o restante do administrativo aqui, tá. Ok? E assim tu faz uma, divisão das cargas em quadros, tá. Isso pode ser implementado também daí no Excel, porque depois tu vai dimensionar, um condutor por quadro, então tu já calcula a demanda do quadro. Então, por exemplo, aqui, tem uma aba escrito CCM, então no CCM1, o que que eu tenho? Tenho 2 motores M12, tá. A potência aqui, a demanda em kVA, eu já calculei antes, né. Então, é só vocês puxarem o valor, ó, observe que ele está apontando para outra aba ali, então é só puxar o valor lá, né. Esse processo aqui dá um igual aqui,
tu vem aqui, ó, no M12, ó, na potência dele, aqui, beleza? Qual que é a potência então total, né, aqui com o número é 2 vezes esse valor, né, e a potência do quadro aqui é, como eu só tenho um tipo de motor, é ele, tá. CCM2, ó, o processo é a mesma coisa, só que aqui na demanda do quadro, eu vou ter 2M1 e 2M2, que aqui estão aqui as suas potências total, então eu somo esses valores. E a mesma coisa isso vai para os outros lá, M3, assim por diante, tá. Certo? O quadro de força e iluminação ali, quadro de tomadas e iluminação, tu vai ver, por exemplo, QDFL1 ali, ele pega aqui, ó, tá identificado, ó, subestação, climatização e armazém, né, que eu mostrei ali para vocês. Aqui, né, não está identificado, né, mas seria interessante colocar assim, né, então esse aqui pega só o M12, tá. Apesar que aqui, nem preciso fazer essa identificação, porque os nomes estão aqui no lado. Aqui sim, para eu lembrar da onde, né, o que que ele alimenta, eu coloco, subestação, climatização e armazém, então as tomadas e as luminárias que tem lá. Eu vou lá, quanto, a potência aparente eu já vou ter calculado previamente, então a total é o número vezes, né, o número de elementos que tem, tá, e do quadro é a soma desses elementos, tá ok? Então, aqui, né, é uma forma de vocês, então, calcularem a demanda e fazerem a separação em quadros, né, escolher transformador, fazer a correção do fator de potência, né, chegar numa demanda máxima também antes desse processo, tá ok? Então, para esse primeiro vídeo é isso, tá? Depois a gente vai dar sequência, o próximo passo, né, é o dimensionamento de condutores.